Olá, estamos começando mais um episódio do nosso LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB Santa Catarina. E eu sou Ricardo Burato, sou o vice-presidente da comissão e recebo hoje aqui dois convidados muito especiais para falar de um tema super importante, que é a responsabilização administrativa dos servidores públicos que atuam com licitações. Quais são os riscos, quais são os deveres? E apresentando nossos convidados especiais de hoje, recebo aqui a doutora Priscila Nunes. Ela é advogada, ela é especialista em direito municipal, ela atua há anos já com PAD, sindicâncias e vem nos trazer toda essa bagagem dela. Atualmente ela é coordenadora jurídica do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina e já atuou em diversos outros sindicatos e associações voltadas para servidores públicos, tanto da segurança pública quanto também servidores públicos municipais, né, doutora Priscila? E recebo aqui também o doutor Alcione, que ele é advogado, mestre em direito, especialista em gestão e controle de licitações públicas. Também já foi procurador municipal, já foi assessor jurídico de Câmara Municipal, atualmente é advogado também do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina e também já atuou na advocacia de empresas licitantes. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo super importante sobre a responsabilização do servidor público na administração pública, doutora Priscila, se você pudesse definir o que seria essa responsabilização administrativa no âmbito da administração pública? Olá, meu querido amigo, que prazer estar aqui, é uma honra. Então, responsabilização administrativa nada mais é do que a apuração e o dever da administração pública de apurar e punir servidores públicos pelo cometimento de irregularidades, infrações, né, disciplinares que venham a cometer. E também, por óbvio, punir, né, apurar e punir empresas licitantes, empresas que venham a cometer alguma irregularidade, alguma ilegalidade grave, né, que venha a causar prejuízo para a administração pública. Então, responsabilização administrativa é justamente esse poder estatal de apurar e punir irregularidades e ilicitudes. Doutora Alcione, quando falamos em responsabilização administrativa no âmbito das licitações, esse tema ele ganha uma maior relevância. Tu acredita que os servidores públicos que atuam com licitações, eles têm essa consciência? Quais seriam os riscos de responsabilização? O que tu tem de entendimento sobre essa questão? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, dois nomes de grande relevância aí na área do direito administrativo, e fico muito grato e feliz pelo convite, doutor Ricardo. Então, eu realmente entendo que essa área de licitações, justamente por ser eu sempre digo que é o pulmão ou o coração do órgão público, porque boa parte das políticas passam e boa parte das decisões passam por processos licitatórios. O órgão público gira em torno desde da compra de uma caneta até efetivamente a compra de um maquinário mais pesado ou até mesmo uma construção, passa por processos licitatórios. E por vezes os servidores se veem envolvidos dentro desse processo, sem a capacitação necessária para desenvolver toda a tramitação do processo. Se a gente pegar hoje para ver a Lei 14.133, é uma lei extremamente extensa, com várias nuances, e que por vezes os servidores não estão preparados para desempenhar todas as atividades, ainda que tenha a segregação de função. Porque, veja, desde o planejamento até a efetiva a contratação, a assinatura do contrato, são várias fases e vários caminhos a serem percorridos que tange uma dificuldade bastante grande. Perfeito, doutor Alcione. Eu acho que muitas vezes os servidores acabam caindo de paraquedas justamente nos setores de licitações e acabam atuando no dia a dia, na prática do dia a dia, e não param muitas vezes para se perceber o quão responsável, né, tem que ser, quão diligente tem que ser na atuação nesses procedimentos administrativos. No âmbito da administração pública em geral, mas acho que quando fala em licitação, eu acho que talvez o foco ainda é maior e a relevância fica ainda maior, porque todos os órgãos de controle estão em cima, Ministério Público, Tribunal de Contas, a sociedade em geral, né? A gente consegue ver, muitas vezes na mídia, aparecendo muitas reportagens que envolvem licitações e muitas vezes envolvendo o nome do próprio servidor público, né?
E com relação a essa questão de responsabilização administrativa, doutora Priscila, o servidor, ele pode chegar a responder um PAD, uma sindicância, ser responsabilizado administrativamente, não por um ato praticado por ele, mas talvez por um ato que ele deveria supervisionar, deveria ser responsável, ter sido mais diligente. Isso pode acontecer? Claro, claro. Não só aquele servidor que atuou diretamente naqueles atos dentro da comissão, mas também aquele que é responsável realmente por emitir pareceres, como o próprio advogado que emite um parecer, tem grande responsabilidade, diferentemente do passado, que a responsabilidade dele era um mero parecer jurídico. Então, não, agora, de fato, isso já vem sendo consolidado há bastante tempo na jurisprudência, mas agora está realmente normatizado, né, essa responsabilidade do parecerista, realmente ele não pode mais simplesmente só citar jurisprudência, ele tem que se ater de fato ao que está acontecendo, ao que está sendo contratado e todas as regras que envolvem, todas as minúcias daquele processo para poder de fato dar um parecer bem construído e sob pena justamente de responsabilização. Assim como a comissão, né, quem supervisiona, tem essa responsabilidade também, cada um dentro das suas atribuições, né? Mas não só o servidor que elaborou o documento, mas quem supervisiona também tem as suas responsabilidades. Essa questão do parecer do advogado de licitações dentro do âmbito administrativo se tornou, né, bem complexo com a nova lei de licitações, justamente porque se a comissão acaba se embasando pelo próprio parecer, a responsabilidade recai sobre o advogado e não sobre a comissão, né? Então, o cuidado, tanto é que o advogado precisa dar o parecer antes da publicação do edital para ver se todos os requisitos da lei foram cumpridos. Então, um procurador hoje jurídico do município, às vezes pega um município pequeno, que só tem um procurador, que tem que se envolver com todas as fases, né? E, eventualmente, até fazer a própria defesa da comissão dos servidores e do gestor, porque a lei também assegura isso. Então, é de uma complexidade que, às vezes, me parece que até beira um impedimento, né? Porque se tu vai advogar dentro da estruturação do processo, durante o processo, e aí, eventualmente, defender os próprios colaboradores, é uma questão bem complexa, principalmente nos municípios pequenos. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Falar em segregação de função dentro da administração pública, principalmente em municípios pequenos, né? A nova lei de licitações, ela trouxe muito isso, essa pegada de segregar, cada um ser responsável por uma fase do processo, mas ainda a gente sabe que a realidade é diferente, né? Como o doutor comentou, tipo, municípios pequenos muitas vezes tem um procurador que chega a ser um cargo de confiança, muitas vezes, não é um servidor, às vezes, de carreira, e ele tem que se ater a todas as atividades da procuradoria, do setor de compras e licitações, ele tem que entender de tudo, né? Então, às vezes, isso acaba dificultando um pouco essa segregação de função. Mas acho que um ponto bem importante, que muitas vezes as pessoas têm dúvida ou se apavoram, quando é, doutora Priscila, que eu abro um processo administrativo disciplinar e quando é que eu começo uma sindicância? E qual é a diferença desses dois pontos, assim? O servidor está respondendo uma sindicância. Existe uma sindicância, pode ser aplicada uma penalidade em sede de sindicância ou somente em PAD? Como é que funciona essa questão? Sim. Existem dois tipos de sindicâncias, né? Que temos a sindicância investigativa e a punitiva. E o processo administrativo disciplinar. Então, quando a administração não tem elementos suficientes de autoria, materialidade, ela precisa instaurar uma sindicância investigativa e aí apurar aqueles fatos, né, aquelas supostas irregularidades, ilegalidades que chegaram ao seu conhecimento. Então, por meio de uma sindicância investigativa, um servidor não pode ser punido, em hipótese alguma. Então, essa sindicância, ela se assemelha ao inquérito policial. Ela serve justamente para dar embasamento à instauração ou não de um procedimento acusatório. E esse procedimento poderá ser ou uma sindicância punitiva
ou um processo administrativo disciplinar, a depender da gravidade da infração. Então, para infrações mais leves, normalmente puníveis até 30 dias, se instaura uma sindicância punitiva, com um rito um pouco mais célere, mas que pode ensejar uma punição. E aí sim, observados os princípios do contraditório, ampla defesa, dentre outros. Ou então, em casos de infrações mais graves, se instaura então um processo administrativo disciplinar, o conhecido PAD. E por meio desse processo, aí sim o servidor pode ser responsabilizado com suspensões acima de 30 dias, normalmente até 60 dias, entre 30 e 60, ou demissão, até mesmo uma cassação de aposentadoria para aquele servidor que já se aposentou. Então, essa basicamente é a diferença. Uma sindicância investigativa não pode gerar punição, porque ela não tem, não obedece os princípios, principalmente do contraditório e ampla defesa. Então, seria uma grande nulidade da punição, acaso um servidor venha a ser punido por meio de uma sindicância investigativa. E acho que um ponto bem importante para a gente, né, ressaltar aqui é que muitas vezes não se entende que uma instância independe da outra, né? Sim. Então, o servidor ele pode ser responsabilizado no âmbito administrativo, através da sindicância, através do PAD, mas ele também pode concomitantemente responder a um processo penal, responder a um processo de improbidade ou uma ação civil. Então, assim, no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, uma representação. Então, ambas elas vão atuar ali independentemente, mas de forma, muitas vezes, até conjuntas, né? Sim. Então, por isso que é importante essa questão de sensibilização, de entender a responsabilidade, de entender, né? A gente tem uma palestrante que a gente gosta muito de ouvir, que ela fala, né? Que é meu CPF, minhas regras. Então, assim, não adianta o gestor mandar, eu quero assim, porque é ela que tá assinando, é ela que tá colocando o nome dela. Então, ela vai fazer da forma que ela acha que é conveniente, oportuno e dentro da legalidade, dentro das convicções dela, né? Sim. Doutora Alcione, o que o servidor ele pode ou deve fazer para se prevenir, assim, preventivamente, de ser responsabilizado administrativamente? Como que ele deve atuar? O que ele pode ficar atento nessas questões? Bom, já puxando um gancho da sua fala anterior, dentro do meu CPF, minhas regras, recentemente eu quero comentar aqui que o Tribunal de Contas recentemente fez um julgamento em que ele isentou totalmente a responsabilidade do gestor e responsabilizou integralmente o fiscal de obras, justamente porque o fiscal não teve uma atuação diligente. O entendimento do Tribunal de Contas foi no sentido que o gestor, embora tenha a responsabilidade pela indicação do profissional que vai fiscalizar a obra, ele não tem o conhecimento técnico necessário. Então, veja a relevância e o protagonismo que um fiscal de obras acaba assumindo e puxando para si, para o seu CPF, a responsabilidade por obras mal acabadas, eventualmente. Então, acaba que isso é extremamente preocupante para o servidor, que muitas das vezes, puxando lá para o município pequeno, são inseridos de qualquer forma, às vezes sem um mínimo de conhecimento para ser fiscal de contrato e assumindo a responsabilidade. Mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu penso que a regulamentação da licitação dentro dos órgãos é o ideal. Não aquela regulamentação que você pega o modelo de outras cidades que não se aplica especificamente para a tua realidade. Eu acho, então, que estando tudo pormenorizadamente detalhado nessas regulamentações, é uma forma de assegurar o servidor e também fundamentar, não ter a disposição de fundamentar todos os atos, até porque daqui a pouco, eventualmente, essa licitação vai ser fiscalizada e auditada daqui 4, 5 anos, e o servidor nem lembra por que naquele momento aquela decisão foi tomada. E a partir desses pressupostos, de ter regulamentado o que é responsabilidade de cada um e por que aquilo foi decidido naquele momento, é uma forma de se resguardar e explicar lá na frente por que essa decisão foi tomada. Penso que é um dos caminhos mais eficazes, assim, para a proteção do servidor no âmbito dos processos licitatórios. Um ponto bem importante que o doutor colocou foi essa questão das normatizações, né?
Principalmente no tocante à fiscalização de contratos na administração pública. Muitas vezes, o próprio fiscal de contrato, quando ele é nomeado, ele nem sabe que ele foi nomeado para ser fiscal de contrato. Simplesmente chega para ele, sei lá, no final do mês, chega uma nota para ele certificar o recebimento daquilo, assinar, sendo que ele nem olhou o que chegou, o que foi entregue, e se houve alguma falha, e se não foi entregue adequado, se o que estava na licitação realmente foi o que foi entregue. Então, assim, muitas vezes o fiscal, ele acaba se omitindo da função dele, né? E acaba simplesmente validando algo que ele não atuou, né? Ou às vezes, pior ainda, recebendo pronto da própria empresa licitada, né? E Esse já é um ponto mais nevrálgico ainda, né? Exatamente. Então, é uma situação bastante complexa, justamente pela falta de capacidade técnica, às vezes, que o fiscal da obra, enfim, o fiscal do contrato, desempenha. E a gente sabe que a realidade dos pequenos municípios muitas vezes acontece isso. Uhum. É preocupante mesmo. Inclusive, é o entendimento aqui do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em um pré-julgado, que ele reconhece que o fiscal, quando for nomeado, se ele não se sentir capaz ou não ter conhecimento técnico suficiente para fazer a fiscalização daquele contrato, que ele ateste isso, que ele comunique isso à gestão. Que ele não é capacitado, que ele não tem o conhecimento e que ele não vai poder estar atuando ali, né? Então, por mais que seja uma ordem hierárquica, ele tem esse dever de colocar isso. Eu preciso de uma capacitação específica para atuar nisso. A administração pública pode fornecer essa capacitação. Ou simplesmente pode ver, realmente, eu não vou colocar uma professora de ensino fundamental, que às vezes não tem conhecimento sobre obras e engenharia, para ser fiscal da obra e reforma da quadra poliesportiva da escola. Né? Então, às vezes, acaba acontecendo essas questões e as pessoas acabam meio que se sentindo recolhidas para não recusar essa nomeação e acabam muitas vezes assumindo essa função técnica sem saber da responsabilidade. Mas não é à toa que eles são concursados, né? Para justamente não ter medo de eventual retaliação, de demissão, porque eu não quis atender uma nomeação ou uma delegação de função que eu não tenho competência para isso. Então, a natureza mesmo do concurso público é justamente evitar essa atuação do administrador que venha ser desviada às vezes, ou, enfim, ilegal, né, arbitrária. Então, o servidor, ele tem justamente essa autonomia de ter a estabilidade para poder justamente se opor, né, a decisões que ele não se sinta confortável, enfim, de assumir, né? Nesse caso, função que ele não se sente capacitado de assumir. Né? Exato, e um ponto muito importante que a doutora tocou agora foi essa questão da própria instrumento ali do PAD, da sindicância, muitas vezes servir como um instrumento de perseguição. Sim. Né? Tipo, se o servidor é vadio, ele tá recusando, ele não quer cumprir, ele tá sendo não tá cumprindo ordens hierárquicas e tal, e a administração acaba utilizando aquela própria como instrumento de perseguição, né? Sim. Eu não sei, a doutora já atuou em diversos PADs, não sei se isso é comum dentro da administração pública, o PAD ser utilizado dessa forma, e de que forma que aonde o servidor pode recorrer quando ele perceber que os instrumentos de sindicância e processo administrativo disciplinar estão, assim, desvirtuados, estão ocorrendo realmente uma perseguição, ou não há uma justa causa para defragar aquela sindicância ou aquele PAD. Existem meios que o servidor possa recorrer, meio que a própria advocacia possa atuar para impedir isso? Sim. Isso, puxando bem para a nossa profissão, né? A primeira orientação seria buscar, de fato, um advogado. Então, um advogado, e aí agora, como a advogada de sindicatos, se é vinculado a algum sindicato, alguma associação de classe, começa por ali, buscando, então, assessoria jurídica desse órgão de classe, né? Porque, de fato, é comum, acontece, hoje talvez um pouco menos, mas acontece ainda muito, e nós vivemos isso diariamente, de sindicâncias e processos disciplinares serem instaurados com desvio de finalidade. Então, isso é passível de nulidade absoluta desse processo disciplinar.
Então, é possível que o advogado, constatando que ele foi instaurado com um desvio de finalidade, ajuizar uma ação, um mandado de segurança, ou mesmo uma ação ordinária, com pedido de liminar para trancamento e arquivamento desse processo disciplinar. Porque o processo, a natureza dele está eivada de uma ilegalidade, né? Então, não pode, de forma alguma, a administração usar esse instrumento para perseguir um servidor. Então, para de fato, até porque a punição em si tem que vir com base, né, nas provas que foram produzidas, mas justamente a importância do advogado de atuar nesses processos, nessas sindicâncias ou punitivas ou processos disciplinares para coibir, né? E tentar ir reparando, enfim, ilegalidades que possam ser cometidas. Inclusive, nós gostamos de acompanhar até mesmo as sindicâncias investigativas. Isso é ótimo. Porque a partir dali você já consegue, muitas das vezes, já arquivar, e aí o servidor nem responde a um procedimento punitivo, ou já tentar conduzir aquela investigação de uma forma que realmente beneficia o servidor. Exato, no sentido de que traga a justiça... clareza às provas, né? Exatamente. Porque pode justamente estar direcionada. Muitas vezes pode ser instaurado no sentido, queremos punir, agora me tragam as provas, né? Com o veredito pronto. Isso é o advogado que vai conseguir realmente proteger esse servidor de uma atuação ilegal e arbitrária dessa maneira. Doutora Alcione, com relação, como o doutor já tem experiência tanto na parte da administração pública, atuando como procurador, como assessor jurídico, né? Quanto da parte também da defesa dos servidores públicos, mas também com uma vasta bagagem na atuação de licitantes, né? Dentro dessa tua atuação, né, profissional e jurídica, tu considera que existe um despreparo do servidor público, muitas vezes, para atuar em licitação, que necessitaria de uma capacitação? O que tu acha dentro dessa atuação, tanto na administração pública, quanto também do outro lado da mesa, representando empresas que participam de licitações? Eu acho que a questão da capacitação deve ser constante, né? Em que pese tu entre na comissão, eventualmente tem algum treinamento, mas hoje tu tem acesso fácil, né? Na tua mão, no celular, no YouTube, tu vê cursos, tu vê palestras, tu acaba entendendo mais sobre aquele assunto. Congresso da OAB. Que tá aí, inclusive. Exatamente, já fica o convite para os nossos servidores comparecer. Então, eu acho que muitas vezes falta o interesse do servidor de buscar, ou às vezes até mesmo pela sobrecarga de trabalho, que eventualmente o servidor não está só dentro da comissão de licitação, mas está dentro da comissão de licitação, às vezes assumindo toda a responsabilidade do processo e mais outras atribuições. Acaba que falta tempo e falta a sensibilidade do administrador de ver que esse processo licitatório precisa de um cuidado e do servidor também. Por outro lado, também já trazendo para a minha experiência do lado das empresas, eu vejo que às vezes os servidores, quando a empresa toma o cuidado de fazer um pedido de esclarecimento ou até mesmo uma impugnação, o servidor toma aquilo como uma afronta, quando na verdade é uma oportunidade de ler com cuidado e ver, constatar se há de fato um vício para salvar o processo licitatório. E não, e às vezes o processo vai tramitando e vai sendo judicializado e daqui a pouco o órgão perde todo o processo justamente porque não teve o cuidado de ler. Ainda, eu costumo dizer, na minha época de procurador de município, de ler impugnação, inclusive intempestiva, justamente para ter esse cuidado de ver se de fato eu corro risco. Então, isso é uma oportunidade, aos meus olhos, isso é uma oportunidade que o servidor tem de aperfeiçoar ainda mais o edital e não tomar isso como um afronto. Porque se teve o cuidado de ir lá escrever e fundamentar, algum sentido há, então vale a pena essa revisão. Então acho também um mecanismo aí que ajuda a salvar os processos licitatórios. Perfeito. Se vocês pudessem deixar uma mensagem, algo motivacional, principalmente para os servidores que estão lá na administração pública, que já foram muitas vezes convidados a ingressar, a trabalhar com licitações, a ingressar numa comissão de licitação, mas muitas vezes tem medo, tem receio.
Que mensagem que vocês deixariam para esse público? Capacitem-se. Penso que o estudo e a capacitação são fundamentais, porque quando você domina o conhecimento, você não fica refém nem mesmo dos órgãos de controle, porque esses órgãos de controle se baseiam em legislação, em casos práticos. Então, quando você já está atento a essas regras, você não fica com medo da atuação, a tua atuação não fica limitada, né, por justamente esse temor dos órgãos de controle. Então, para mim, a grande chave é o conhecimento. E isso para qualquer servidor público, porque ele te dá autonomia. Então, autonomia que justamente nas licitações, inclusive, se exige o quê? Inovação. Então, essa autonomia para inovar, para saber como atuar sem medo, só se tem quando você tem conhecimento. Senão você vai ficar sempre com a tua atuação limitada. Isso vale, inclusive, para gestores. O prefeito vai ficar refém de pareceres ou da sua equipe se ele não tem conhecimento. Como que ele vai decidir seguir esse caminho ou esse, se ele não sabe? E isso vale para os atuantes nas licitações, isso vale para os atuantes em comissões de processos disciplinares, isso vale para qualquer área. O conhecimento é o que liberta. Isso é um ponto bem importante, né, doutora? Não só falando da capacitação para os servidores que atuam com licitações, mas também para os servidores que atuam dentro dos processos disciplinares, em comissões de sindicância, em comissões de PAD, né? Porque muitas vezes acaba caindo servidores muitas vezes cru nessas comissões. Sim. E muitas vezes não sabem nem como fazer, só entram com aquela mentalidade de que precisam muitas vezes processar, julgar e até condenar. Então é importante muitas vezes essa capacitação também voltada para essas comissões, né? Doutora Alcione, qual seria a sua mensagem para esse servidor que tem medo de ingressar às comissões de licitações, de começar a participar de licitação, começar a atuar lá no seu município, lá no seu órgão? Não tenha medo. O processo licitatório é viciante. Eu gosto muito, é uma área que me é muito cara. E dentro desse cenário, por não ter medo, justamente porque a lei invoca lá a LINDB, né? Em que dá uma margem de salvação, digamos assim, para os servidores, no aspecto de que é preciso demonstrar muito que o erro tenha sido muito intencional, tenha sido com dolo. Então, tem que ter uma margem de tolerância, digamos, para o servidor. E como bem disse a doutora Priscila, eu acho que a capacitação é constante, o estudo, ainda que eventualmente o órgão não libere, né, tem essa questão de ter o acesso à informação, YouTube, enfim, canais aí dedicados, podcasts, que facilitam a compreensão e o entendimento, e a gente consegue começar a antever como que está sendo julgado determinadas questões e da mesma forma conseguir te antecipar para não cair. E também reforça aí a questão da regulamentação dos processos licitatórios adequados para o órgão que tu está atuando, né? Sem ser aquela copia e cola, aquele algo padrão que não vai te resolver. É importantíssima essa questão das regulamentações serem realmente customizadas, elas serem direcionadas para cada órgão público, né? Que é aquela coisa, né? Um sapato tamanho 40 não vai servir num pezinho 36, né? Algo vai ficar sobrando. Da mesma forma como um sapato tamanho 36 não serve num pé 40. Então, os municípios muitas vezes têm essa de copiar e colar e só seguir o que grandes capitais estão fazendo. Só que o município é um município de 5 mil habitantes. Então, para ele, a realidade é outra, né? Então, é muito importante realmente essa ressalva de ter as suas normativas condizentes com a realidade do seu município. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Acho que ficou bem esclarecedor essa questão da responsabilização administrativa. Sei que será o tema que será tratado pelos doutores também agora no nosso congresso, no nosso 11º Congresso de Licitações e Contratos aqui da OAB, que vai acontecer agora nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro. Então já fica aqui o convite para, né, já que a palavra-chave de hoje foi capacitação, para que você, servidor público, participe, prestigie o congresso e acompanhe principalmente a palestra aqui dos nossos especialistas na área. Quero agradecer mais uma vez por terem aceito o convite e disponibilidade aqui de vir até aqui, em nome da nossa comissão,
E obrigado. Eu que agradeço. Aqui realmente a gente deu só uma pincelada sobre todos os temas, né, que envolve a questão da responsabilidade dos servidores que estão envolvidos com as licitações. Realmente dá para aprofundar muito ainda esse tema. No Congresso a gente vai tentar trazer novidades e, né, principalmente dos tribunais, o que tem se entendido sobre isso. E foi uma honra, muito obrigada, foi muito gostosa a nossa conversa. Para mim também foi um prazer ter estado com os senhores discutindo esse assunto relevante, trazendo essa preocupação com os servidores públicos. E é sempre bom o debate, né, a conversa, porque é a partir daí que novas ideias e o crescimento individual a gente vai atingindo cada vez um patamar um pouquinho a mais. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Vou agradecer a vocês que nos ouvem, nos assistem e nos acompanham aqui no nosso LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB.